dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e Pai, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha e inunde os nossos corações com graça, com poder, para que continuemos a jornada perseverante e crescendo cada vez mais no seu conhecimento libertador e na sua graça maravilhosa. Meus amados, estamos começando uma nova semana, com ela uma nova lição. A lição desta semana é a número 13, a lição que nós iremos estudar o livro de Isaías, a partir do capítulo 17, 16, 17. E começaremos aqui com o verso síntese desta lição. O título da lição é Olhando para o Santo de Israel. Isaías 17, 7 é o verso síntese que diz assim: Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Isaías, ele é um profeta que vai receber muitas mensagens do Senhor com essa frase, naquele dia. Naquele dia é uma expressão que nos deixa uma incógnita. Claro que está falando do futuro, claro que está sempre no contexto profético e que não está limitado a uma data próxima de Isaías, a uma data próxima especificamente daquele evento que o Senhor está apontando de forma imediata, mas também aplicando principalmente para o dia D, o dia mais importante para as páginas proféticas. O dia D é o dia em que Jesus aparecerá nos céus com poder e grande glória à destra do Todo-Poderoso. Ele e o Pai, Jesus resplandecendo uma glória incomparável do Deus, o Todo-Poderoso, Yahvé, Deus o Pai, virá. Jesus veio à Terra nos revelar a pessoa do Pai, que Satanás, através do seu engano lá no Éden, fez com que o homem não conhecesse mais, criando um muro de separação, que o próprio Isaías explica isso lá no capítulo 59. Ele diz que os nossos pecados causou uma separação entre nós e Deus. E aí o homem nunca mais olhou para Deus, o homem nunca mais viu Deus. Aí o homem passou a desconhecer Deus, o homem passou a se distanciar de Deus. E Cristo veio à Terra, e veio aqui para revelar Deus. Logo no primeiro capítulo do livro de João, ele deixa bem claro isso. O Filho unigênito veio aqui revelar o Pai. E ele revelou o Pai de uma maneira espiritual. Jamais ele revelou o Pai de forma presente, física. Ele falou sobre o seu Pai, mais de 200 passagens bíblicas sobre o Pai, de forma implícita e de forma explícita. Ele falou muitas vezes explicitamente, meu Pai, o Pai, muitas vezes. Mais de 50 versículos de forma explícita. Meu Pai, ele falou muitas vezes. Então, meus amados, chegou a hora, então, naquele dia, de o Pai agora revelar o seu Filho para o mundo. Ele veio aqui apresentar o Pai e o Pai agora vem dizer, esse aqui foi o meu Filho, que vocês aceitaram para os justos, e vai dizer, esse aqui é o meu Filho, que vocês rejeitaram para o ímpio. Chegou a hora de o mundo conhecer o Filho glorificado pelo Pai. Porque Deus sempre honra e glorifica aqueles que o obedecem, faz o seu trabalho, faz a sua obra de forma poderosa, como Jesus Cristo fez aqui. Então, quando nós lemos naquele dia,
tem essa conotação de forma mais gloriosa, de forma mais grandiosa, né? Embora que naquele dia, o primeiro cumprimento, o cumprimento imediato, obviamente, já que a Bíblia, a profecia nunca tem uma única cumprimento, né? Ela sempre tem duplo, triplo cumprimento, para cumprir um princípio escatológico infalível, que está lá no livro de Eclesiastes. O que aconteceu, tornará a acontecer. O que aconteceu no passado vai acontecer novamente, né? Esse princípio é infalível. O próprio Cristo usou algumas vezes isso, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem, né? Ele disse também assim, usando Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra acontecerá também com a forma de juízo que acontecerá também no fim. Então, ele sempre vai usar o passado para ensinar o povo sobre o futuro, né? Sobre a questão da justiça de Deus. Pois bem, aqui nesse texto, ele está nos dizendo claramente que naquele dia o que queria acontecer? O povo mais, o homem justificado, né, não terá mais o seu olhar voltado para o mundo, para as coisas fúteis e passageiras. Depois de redimido, ele vai olhar e ver o Senhor, como diz, né, como diz o apóstolo João, falando de Deus, o Pai, a quem Isaías está falando aqui, o Criador, né, Yahvé, o Santo de Israel. Ele vai dizer o seguinte aqui, lá, né, João vai dizer, que assim como Deus é, como Deus o Pai é, nós o veremos. Ele habitará conosco, nós estaremos com ele, o veremos face a face. Por quê? Já que a Bíblia, em 5 versos, diz que o homem pecador não pode ver a Deus, o Deus invisível, João 1, né? O Deus invisível, João 1, verso 18. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1 e no capítulo 6, ele vai chamar de o Deus que nunca foi visto nem pode ser visto pelo homem pecador, né? Que habita na luz inacessível. Esse Deus, ele não pode ser visto pelo homem pecador para que o homem pecador não seja consumido, mas chegará o dia em que o homem será transformado no abrir e fechar de olhos, num corpo incorruptível, num corpo imortalizado pela concessão do Senhor. Então, neste momento, o homem pode ver Deus e não morrer, porque agora o pecado foi resolvido. O homem não é mais um pecador, né? Ele deixará de ser homem pecador para ser homem glorificado. Homem incorruptível pelo poder, pela graça de Deus. Então, meus amados, aqui está dizendo que agora os homens terão seus olhos voltados para o Santo de Israel. Os olhos que são a principal entrada da alma do homem. É por ele, pelos olhos, que o homem pode contemplar a grandeza de Deus olhando para a natureza. Romanos 1, versículo 20 diz isso. Através das coisas criadas, nós podemos compreender até os atributos invisíveis de Deus, a sua divindade e o seu eterno poder. Mas pelos olhos também, o homem pode, através dele, acionar todo tipo de cobiça. É a principal entrada mas chegará um dia em que tudo isso não terá mais graça. O homem não terá mais desejo de cobiça pelos olhos. Os olhos estão voltados 100% para o Senhor, naquele dia. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da nossa lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O que fazem os moabitas diante de Judá? Quem seria o descendente de Davi que governaria, né? Que governará a partir dos dias de Isaías, né? O texto diz aqui ainda, voltando um pouco no capítulo 16, ele diz assim: da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa
no Monte Sião. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer, venham, venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha sua sombra, que é escura como a noite. Então, um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito, né? Então, Isaías capítulo 16, versículo 1 em diante, nos diz isso aqui. Veja que aqui no início do capítulo 16, nós encontramos, né, os moabitas que no capítulo, na lição anterior, nós vimos o Senhor declarando um juízo contra os moabitas, logo depois que ele declara um juízo contra os filisteus. Claro que esse juízo que o Senhor está declarando aqui em Isaías não é um juízo apenas contra os filisteus e apenas contra os moabitas, mas contra todos. Contra os edomitas, contra os etíopes, contra o Egito, contra a Síria, né? Contra muita gente. Agora, por que ele está usando apenas filisteus e Moabe? Ele está usando aí porque os filisteus estão à direita e Moabe à esquerda. Um está ao oriente e ao ocidente. Para cumprir uma linguagem bíblica muito clara nas Escrituras, que inclusive é colocado lá no livro dos Salmos, Salmo 91, né? Ele deixa bem claro quando diz que 1.000 cairão à tua direita, né? E 10.000 ao teu lado, e você não será atingido. Os dois lados, a esquerda e a direita, né? Justamente é isso que ele está trazendo ali. O Senhor não tem uma rixa especial contra um determinado povo. Ele usa a figura de linguagem para isso. Então, quando ele está dizendo aqui, no texto anterior, que o povo, ele faz uma relação de 8 a 10 cidades, citando nome por nome de todas as cidades principais de Moabe, ao ponto deles atravessarem o rio em fuga, desesperados, com dor, sofrendo, gemendo, gritando, clamando, né? Mostrando uma terrível perseguição, uma terrível destruição sobre a sua terra, vinda de outras nações, né? Um terrível, mas um juízo da parte de Deus. E agora aqui nesse texto, mostra que depois de destruídos, eles perseguiram e humilharam o povo judeu, que aqui é uma tipologia do remanescente. A mensagem aqui não é política. A mensagem aqui não é uma preocupação de ordem social e política, né? Deus não defende o povo judeu que está em pecado e fazendo coisa errada, não. Deus defende o seu povo remanescente que se converte e se torna um povo de justiça. Aí ele defende. Não importa se é judeu, o que é que seja, né? Aqueles que entregam sua vida nas mãos de Deus e passam a obedecê-lo em tudo, esses passam a ser protegidos por Deus, porque usou o seu livre-arbítrio, por livre e espontânea vontade e escolha, e entregou sua vida nas mãos de Deus e confiou nele. Aí ele defende. Quando Israel, o judeu, quem quer que seja, faz uma aliança com Deus, não cumpre, parte para a idolatria, parte para a desobediência e fazer maldades e perversidades, aí esses também recebem juízo. Então, esse texto aqui dos moabitas, mandando aqui uma proposta, né, para o povo, oferecendo, né, presentinhos aqui, carneirinhos, né, carneirinhos aqui, poderíamos, o termo aqui carneirinhos, carneiro é aquele que tem chifre, né? Cordeiro é aquele que não tem, cordeiro é até 1 ano de idade. O Senhor orientou que o povo de Israel oferecesse cordeiro, um animal ainda inocente, um animal ainda que não despertou nele o período da puberdade, ele ainda não cobre ovelhas. Quem vai cobrir a ovelha para gerar filhotes é o carneiro. Então ele está oferecendo carneirinhos, nem é cordeiro, nem é carneiro. Olha que coisa estranha aqui.
Eles estão, não é cordeirinhos, é carneirinhos. Eles estão oferecendo isso aqui como presentes para dizer assim: venha defender a gente, nos ajude. Aqueles que eles atacaram e perseguiram o tempo todo, na hora da agonia, no momento de sofrimento, no momento em que eles perderam tudo, aí eles resolvem dar presente. Por que não deram presentes quando estavam seguros, né? Eram prósperos? Por que não fizeram amizade e foram ajudar Israel ou os judeus quando eles estavam em dificuldade? Não. Então veja que tem algo errado aqui com o caráter deste povo. E este povo aqui que eu estou falando aqui não é exatamente os moabitas, mas esse caráter se aplica a todos os seres humanos do planeta, de todas as nações, de todas as etnias do mundo, né? Aí eles dizem a ajudar assim, ó: se vocês disserem o que a gente tem que fazer, a gente faz agora. Agora? Mas o povo de Judá não havia dito a eles o que deveriam fazer, que só tinha Deus Yahvé como o único Deus do mundo? E eles esqueceram agora, porque perderam tudo e tem algo errado. Eles foram alertados disso, né? Os profetas, as vozes dos profetas ecoaram lá em Moabe. E eles riam dos profetas de Deus. E agora tem esse problema. Aí eles dizem assim, ó, né? Venham e sejam sobre nós uma árvore. A árvore aqui na tipologia é um grande rei. Reine sobre nós. A gente quer ser escravo de vocês agora. É mais ou menos isso, né? Faça uma sombra escura sobre nós. Uma árvore tão grande que a sua sombra seja tão escura, nos dê tanta segurança, que a gente seja como a noite. Ou seja um governante, um líder, um rei sobre nós, um rei sombrio. É o que eles estão pedindo. Seja um rei sombrio. Um rei que nos massacre com grandes impostos, com leis duras, severas, perversas. É mais ou menos isso que eles estão pedindo. Olha a linguagem que eles estão usando aqui, né? A linguagem aqui de duplo sentido. E ele deixa bem claro aqui que aí eles dizem aqui, né? Depois ele fala: então um descendente de Davi será rei. Mas isso aqui não é um conhecimento deles, né? Isso aqui já é um conhecimento que vem da parte do Senhor, quando eles começam a reconhecer isso. Mas por que os moabitas estão dizendo que um descendente de Davi, a quem eles odiaram Davi, a quem Davi os massacrou, conquistou e tudo, será rei sobre ele, a quem eles odiavam? O rei a quem eles mais odiavam, né? Aí ele governará com fidelidade e procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. Obviamente, aqui uma profecia messiânica apontando para Cristo, descendente de Davi. Jesus, o descendente de Davi, que veio aqui e governou, reinou no mundo espiritual, né? E venceu Satanás, venceu o pecado, venceu tudo, nos apontou o caminho da salvação, iluminou a nossa rota até a salvação, e aí ele vai voltar nas nuvens dos céus naquele dia, como diz Isaías, em glória e em poder para estabelecer o seu reino eterno. Deus, né, já lhe deu essa autoridade, esse poder, para que ele seja o rei de um reino que nunca passará, que nunca terá fim. Essa é a verdade que acontecerá. E o que acontecerá neste reino? Pessoas com o coração de moabitas, desse aqui, não participarão desse reino. Vamos então, meus amados, aqui para a próxima pergunta, a segunda pergunta de hoje, que diz assim: qual é a resposta de Judá ao povo moabita? O povo moabita pediu aí, né, essa ajuda diante do seu exílio. A destruição chegou tão forte, a cidade destruída, e eles avançaram através do rio, né, para o Salgueiro, pedindo ajuda ali a Judá, né, avançando diante do deserto, buscando ajuda. E Judá dirá o seguinte: Isaías 16, versículo 6 fala assim: o povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de se orgulhar. Então, uma resposta de Judá, que não é de Judá aqui,
A resposta é que, segundo todo o contexto de Isaías, é de um remanescente apenas, não é da etnia, mas de um povo espiritual que aprendeu lá no exílio da Babilônia a conhecer ou reconhecer o Deus de Israel. E é esse povo, o remanescente, apenas alguns que voltaram de lá. Quem está dando essa resposta aqui é o remanescente, que é uma tipologia dos salvos por Deus através de Cristo. Esse remanescente não é a etnia dos judeus. A etnia dos judeus aqui é só uma tipologia. Como é uma tipologia, o povo rebelde dos filisteus e os idólatras dos filisteus, e também aqui uma tipologia dos moabitas, que nós estamos tratando aqui agora. É uma tipologia de povos da terra, de povos rebeldes que sofrerão o juízo. Portanto, quando ele fala que o povo de Judá diz, ele está falando dos redimidos, dos salvos, daqueles que naquele dia, né, no dia do Senhor, ouvirão da boca de Cristo a seguinte frase, né, que o próprio Cristo disse isso lá no livro de Mateus. Vinde, bendito de meu Pai. Olha só, vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o meu Pai já havia, desde o plano da redenção, preparado esta vida eterna para vocês. Um reino justo que nunca mais terá fim, né? É isso que está previsto. Então, é esse povo que vai dar essa resposta aqui essa tipologia de pessoas injustas que estão sendo representadas aqui nesse texto pelos moabitas, né? Porque o povo de Deus, os salvos, irão julgar, segundo o apóstolo Paulo, irão julgar até os anjos caídos, né? Irão julgar até os anjos. Por isso, o povo de Deus não pode se eximir de julgar as coisas mínimas, não as pessoas mínimas, né? Tem gente que confunde isso. Então, vejam bem, meus amados irmãos, o texto aqui é um texto de pessoas justas, obviamente capacitadas, inspiradas pelo Santo Espírito de Deus, a dizerem as palavras corretas. E o julgamento, neste momento, que eles fazem em resposta à pergunta, ao pedido, à proposta feita pelos injustos que vêm do povo de Moabe, e estão agora propondo um pacto de paz, tentando se passar por pessoas humildes, eles vão ouvir a verdade. Então, esse povo justo vai dizer assim ao povo de Moabe: olha, nós ouvimos falar que vocês são orgulhosos. Um povo orgulhoso é como um crente que se diz ser servo de Cristo, mas ele não é humilde, por exemplo, de ouvir uma outra pessoa, nem tempo para ouvir ele tem, porque ele acha que ele tem a verdade, porque ele participa de uma igreja que tem milhares ou milhões de membros, porque ele frequenta um templo suntuoso, feito de mármore, né? Desenhado por um arquiteto de renome, né? E a placa dessa igreja é reconhecida pelos governos e muito badalada na mídia, então essa pessoa se sente superior ao outro. Aí um homem pobre, um homem simples, que frequenta uma igrejazinha de subúrbio, que tem a verdade para ensinar, esse orgulhoso não escuta ele. Ele está sendo enganado por um sistema chamado Babilônia, espiritualmente falando. Ele acha que é cristão porque ele é um nominal, ele é apenas frequenta uma igreja que diz que tem o nome de cristão, mas está toda errada, que tem milhões de membros, e ele acha que o volume de membros é a verdade, né? Que a quantidade é verdade, e ele mesmo é incoerente porque ele diz que a igreja
cristã da Idade Média, que é a maior de todas, que tem o maior número de membros do mundo, está errada. Mas ele também, sendo de uma igreja gigante, não está, só está errada a outra. Ou seja, esse povo vive na base da incoerência, né? Da ignorância. Tem o mesmo espírito que tem aqui os moabitas. E ele não consegue enxergar isso. Ele sabe que Deus sempre usou profetas simples, pequenos, humildes, pobres, para levar a verdade a religiosos orgulhosos, como os sacerdotes. Sempre foi assim. Usou muitos, eu posso citar aqui vários. Amós, Oséias, né, Joel, e tantos, Abacuque, tantos Sofonias. Usou muitos profetas simples, humildes, para chegar lá e falar com a liderança religiosa. Sempre com a liderança religiosa. Nesse contexto aqui, os moabitas, né, que representam aqui um povo ímpio, né, tá com o mesmo espírito, são orgulhosos, né? Ele continua dizendo: sabemos que eles são um povo vaidoso. A vaidade vem de quê? Vem daquilo que se possui. A igreja de hoje, ela existe. Aqui é uma reflexão para todos os cristãos. Aqui é importante que nós não tenhamos o espírito do moabita, o espírito do vaidoso. É importante agora sermos humildes, nos quebrarmos diante da palavra de Deus e fazer essa análise, fazer a autoanálise. A igreja de hoje, ela é vaidosa? É uma pergunta que a igreja é formada por pessoas, né? As pessoas que estão à frente da igreja hoje, as pessoas que servem a igreja, são vaidosas? Elas estão preocupadas em ajudar o órfão, a viúva da igreja dela? Ou elas estão preocupadas em construir um templo bonito? Oferecer dentro desse templo algo que as pessoas passem de fora e venham conhecer a instituição. E não Cristo, mas a instituição. Elas se orgulham em apresentar o que elas conquistaram, a fama que essa pessoa conquistou, o dinheiro que ele ganhou. Não é isso que as próprias igrejas vendem dia e noite na internet? A fama, o reconhecimento, o título, não é assim? Todos os pastores famosos que você conhece não estão por trás oferecendo curso e dinheiro e outras oportunidades para você, oferecendo conhecimento em troca de dinheiro? É ou não é assim? Não é? Promovendo faculdades, cursos, livros, para ser famoso, não é assim? Pois bem, se você não abrir os olhos para isso ainda, é o momento de uma reflexão sobre isso, né? E diz assim: vocês estão cheios de si mesmo, olha só, o orgulho. São arrogantes e convencidos. A pior coisa do mundo é você conversar com um convencido. Ele acha que tem a verdade, ele acha que porque leu a Bíblia, escutou um sermão não sei de quem, conhece a verdade. Mas ele não sabe nem o que é verdade. Essa é a situação da maioria, né? Mas a maioria, viu? Mais de 90% do cristianismo institucionalizado que aí está. O povo vive em busca de título, vive em busca de oportunidade financeira, mas esqueceram Deus. Esse povo vai ter o mesmo fim que esse povo aqui, os moabitas, estão tendo. Nesse texto aqui, né? Só vão procurar no momento que não tem mais jeito, se humilhando, mas não tem mais jeito. Portanto, buscamos o Senhor hoje enquanto ele se pode achar, com espírito humilde.